Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E hoje, pessoal, nós temos uma convidada muito especial, aclamada pelos médicos veterinários. Verdade! A maravilhosa Hannah Maradei. Advogada aqui que tem milhões de especialidade e vem atuando bastante na área veterinária, tá? Resolvendo muitos casos, que vem ajudando bastante médico veterinário. É tanto que eles não esqueceram de você, Hannah. Hannah, seja muito, muito, muito bem-vinda em nosso podcast. Bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. E hoje nós vamos tirar muitas dúvidas dos médicos veterinários. E como eles pediram, a gente atende. É verdade, o pedido deles é uma ordem. Hoje nós vamos trazer aqui na nossa conversa alguns casos jurídicos do mundo da veterinária que a Hannah teve o prazer, né, e o desafio de acompanhar. Hannah, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E antes que a gente possa começar a falar desses casos que a gente vai colocar aqui para os médicos veterinários, conta pra gente quem é a Hannah Maradei. Quem é a pessoa, né, por trás dessa mulher linda, maravilhosa? Eu já disse linda, aqui, eu vou falar de novo. O nome lindo, maravilhoso. Eu falei pra ela que é o nome mais lindo do mundo, é o nome da minha filha. E eu acho um nome lindo. E aí, conta pra gente quem é a Hannah Maradei. Bom, primeiramente agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre o nosso dia a dia, a medicina veterinária. Eu amo, então até já perguntei o tempo, porque se deixar eu vou falar. E tudo começou eu sempre quis atuar na área da saúde, né? E quando eu me formei e passei no vestibular, eu não passei em medicina por um ponto. E eu fiquei muito frustrada e o meu pai médico disse, minha filha, faça o direito que você passou e tudo. Eu disse, não, pai, mas eu não sei nem o que o advogado faz. E não, mas faça. E aí eu comecei a fazer a faculdade, o cursinho, acabei gostando. E no último semestre da faculdade eu soube que existia a especialização em direito médico inicialmente. E aí, imediatamente, eu já comecei a fazer uma especialização na outra, e quando eu soube que existia a possibilidade de você atuar e unir o que você se formou para aquilo que você sempre quis fazer, que é a área da saúde. E o direito veterinário apareceu na minha vida muito cedo. Um dos meus primeiros clientes era uma veterinária que estava com uma situação de um animal que tinha desaparecido da residência dela, e faz muitos anos, mais de 10 anos, e foi quando eu vi, tá, tudo bem, a gente está com esse problema, mas a gente lida com a justiça, que são juízes que a gente não sabe o que pensa da situação. Então, eu brinco muito, se eles gostam de animal, já era. A gente pode ter tido a melhor conduta, a gente pode ter descrito o melhor prontuário, mas eles vão ter aquela empatia do tutor que perdeu o seu animalzinho de estimação, a extensão do membro da família, que hoje a gente tem essa grande mudança, né, do que é o animal para as famílias. E foi quando eu comecei a ver que não bastava só eu atuar na advocacia tradicional. E foi quando a gente começou, há mais de 10 anos atrás, a ver como eu faço para evitar que isso aconteça. E foi daí que o nosso amor pela advocacia preventiva surgiu. E a gente atua já ao longo desses 10 anos com clínicas profissionais. De que forma eu posso evitar que você tenha dor de cabeça com o cliente, que você tenha problema com o conselho, que você saiba o que você pode fazer e o que você não pode. Porque eu falo muito que as faculdades, elas não ensinam isso pra gente, né? Não. A gente se forma sem saber se... Tá, eu entendi o código de ética, mas será que isso pode ou isso não pode? Falta aquela questão mais do dia a dia, aqueles desafios práticos que a gente nunca imagina viver e quando a gente vê, a gente se deparou com alguma situação. Então, eu digo que hoje eu amo o que eu faço, eu atuo nessa área. A gente pena, é desafiador, sim, porque ninguém quer escrever em lugar nenhum, não quer digitar, não quer escrever, mas eu digo que é muito satisfatório você ver o resultado acontecer, você ver a prevenção acontecer, a satisfação do cliente, melhorar todo o atendimento, enfim. E desde então a gente vem aí ao longo desses anos atuando nessa área. Ah, muito legal. É legal só ressaltar aqui também, porque assim, tem vários escritórios, né, que trabalham nessa parte de direito na área da saúde. Mas eu vejo assim que o seu escritório, ele atende muito os médicos veterinários. Então, isso é muito legal.
Porque tem muitos médicos veterinários que não sabem, às vezes, nem como pedir ajuda. Só que o escritório que você trabalha, sim, trabalha bastante tempo com médico veterinário mesmo. Específico com médico veterinário. Exatamente. Eu acabei de chegar ontem de São Paulo, eu estava fazendo um treinamento para uma clínica veterinária lá em São Paulo. E a minha família falou assim, mas por que vocês vieram de Belém para São Paulo dar um treinamento? Como foi que vocês acharam esse cliente? Aí a minha sócia falou, não, foi ele que nos achou, a gente é especialista na área. E eles ficaram, entendi, porque ainda tem aquele desafio, né? Poxa, uma pessoa lá de Belém vir para São Paulo, que é um centro, né, que geralmente a gente vê. Tem muitos profissionais, né? Então eu fico muito feliz de ver que realmente faz sentido e atende. E eu me enrolei com o cachorro, tinha um filhotinho golden lá que tinha comido um monte de remédio de pressão, ele estava internado lá na clínica. Tadinho. Mas estava ótimo. E aí, quando eu vi, eu já estava com ele no colo. Então, assim, não tem como você não amar a profissão. Não tem, né? Não tem como. Não tem. Gente, é maravilhoso. E saber que tem esse apoio. E nós vamos começar agora, né, contando alguns casos. Gente, esses casos são reais, aconteceram. E aí, no caso, a gente vai tirar, digamos, as lições do que a gente pode fazer para evitar, igual ela disse, o direito preventivo. Então, vamos começar aqui com o caso 1, tá? Procedimento cirúrgico veterinário que teve uma intercorrência, o que levou a uma acusação de negligência. Conta aí pra gente, Hannah, como é que foi esse caso que aconteceu? Hoje em dia, tem várias situações que os tutores entendem como negligência, né? Até, assim, seja procedimento cirúrgico, intercorrências que realmente estão previstas na literatura e que podem acontecer. E que, às vezes, o profissional, por não conseguir se expressar, dá uma insegurança ou dá a entender que pode parecer um erro, e aquilo não necessariamente é um erro, mas sim é algo o organismo daquele animal, a gente nunca sabe como ele vai reagir. Então, a gente vê muitas situações, por exemplo, o animal ele já estava vários dias com sintomas de alguma situação, chegou para a urgência, descobriu um caso de piometra, opera de urgência, o animal não sobrevive, não, com certeza foi o erro do profissional que tentou realizar ali o procedimento para salvar. Ele deixou de fazer um ultrassom. Teve um caso muito interessante, que foi o que me fez lembrar dessa situação, que até um colega advogado me ligou. O animalzinho, eu não lembro se era um gato ou se era uma cachorra, ela estava com... na bexiga, estava com cálculo na bexiga. E também tinha pedaços de... Como é o nome? Coágulos. Tinham coágulos. Fez o ultrassom, era indicativo cirúrgico. Quando foi abordar no dia seguinte a cirurgia, fez a cirurgia, tudo. Quando ele abriu, ele não encontrou mais os cálculos, mas encontrou ainda coágulos, fez toda uma limpeza e tudo. E informou isso para a tutora. A tutora entendeu que ele foi negligente, que ele não tinha por que ter operado o animal dela, porque ele não tinha mais o cálculo. E aí o advogado me ligou e falou assim, doutora, não tinha mais cálculo, não tinha por que o seu cliente ter operado. Eu falei, doutor, o senhor sabia que um coágulo na cabeça é chamado de AVC? E a pessoa morre? Aí ele, não, doutora, mas veja bem não. Assim como né, a gente pode ter um problema com o cálculo, a gente também pode ter um problema muito grave com o coágulo. E esse procedimento ele foi realizado porque tinha indicação da sua realização. Então ele não foi negligente, ele não foi imprudente. Ele agiu conforme a literatura veterinária pede. E se a gente não consegue se impor diante dessas situações, a gente acaba entrando naquela, não, mas o cliente sempre tem razão. Nem sempre ele tem razão. Até porque fez ultrassom, né? Fez ultrassom. Já aconteceu isso comigo lá na clínica. O animal, acho que acabou expelindo o cálculo, mas era um tamanho que não era provável de se expelir. Mas a tutora, nesse caso, ficou até feliz. Menos um problema. Ela dizia assim. É porque hoje os tutores, eles querem sempre... Eu até digo que quando tu paga, eles querem ver mais problema do que tem. Uhum. É incrível. Para compensar, para justificar. Para justificar. Quando tu vê, assim, às vezes a gente vê coisas acontecendo em hospitais mais, como eu posso dizer, mais populares, né? Que realmente é negligência, são erros médicos, apesar da gente não expor isso pro cliente, acontece e o cliente não fala nada. Aí tu vê, assim, umas clínicas particulares de um porte maior, a exigência do cliente
é até uma coisa assim que vai além do que realmente deveria ser. Eles fazem confusão por tudo, na maioria das vezes. Então, é muito importante isso que tu falaste sobre você saber se impor, você saber falar isso pro tutor. Porque eu vejo muito isso nos médicos veterinários, principalmente os recém-formados, que eles deixam o tutor realmente montar em cima, entendeu? E falar o que eles querem, eles não conseguem, apesar de eles saberem muito tecnicamente falando, eles não conseguem se impor para o tutor. Entendeu? Aí vem muito aí a questão também da segurança, do conhecimento, de você entender o direito, né, como é que funcionam as coisas, para poder você ter essa segurança. E né? você ter a capacitação adequada de como lidar com esse tipo de problema, né? A gente fala que se você não treina o seu time, se você não se empenha em dizer, tá, tudo bem, eu sou o profissional, mas a recepção, ela é a minha porta de entrada. Se eu atendo o público A, eu tenho que ter um tipo de treinamento. Se eu atendo o público B, minha fala é diferente. É diferente. Se eu atendo o público D, é mais diferente ainda. Então, você pensar preventivo de que forma eu consigo fazer com que a jornada e a experiência daquele tutor na minha clínica, ela seja adequada e que eu traga a satisfação que ele espera. Perfeito. Né? Então, às vezes a gente fala assim, mas o profissional, ele é excelente. Tá, mas a recepção tratou ele mal. Sim. Às vezes a gente tem a ruptura na recepção. Sim. Quantas ações eu recebo que tem o nome e o sobrenome da recepcionista que atendeu? E, Hanna, é importante colocar aqui que o escritório de vocês faz esse tipo de treinamento, né? Faz, com certeza. Faz esse tipo parte, de treinamento. Faz parte da parte preventiva. Então é importante, toda. viu, pessoal? Vocês que têm clínica, que têm uma equipe aí para tomar conta, o escritório de advocacia da Hanna oferece esse tipo de treinamento para a clínica veterinária. Tá bom? Exatamente. E voltando a falar desse caso aí, o que foi que aconteceu? Assim, eu sei que a gente não pode expor muita coisa, mas conta pra gente, era cirurgia de quê? Não, então, ela foi... Esse caso... Esse era o do cálculo? Tem caso do cálculo, teve caso de que ele ia fazer uma castração e acabou... Era para fazer uma tartarectomia, acabou fazendo uma castração sem querer querendo. já tivemos situações de... Foi realizar uma castração e ficou um coto, né? Quando fica... Ficou uma parte. E aí teve alguma dificuldade depois com o animal, descobriu alguma outra situação. Enfim, qualquer procedimento cirúrgico, principalmente quando a gente entra mais na urgência, não necessariamente na emergência, tá? Mas quando a gente fala de urgência, o tutor, ele põe uma responsabilidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu tive um caso de um filhote que foi tirar sangue. Na hora que foram acessar a veia, ele veio a óbito. E aí o tutor disse que ele morreu por causa da agulha que foi coletar o sangue. Eu soube desse caso. Sério? Seríssimo. Nossa, seríssimo. Eu soube. Provavelmente o animalzinho estava muito debilitado e chegou o momento Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. coincidência. Eu já tive demandas judiciais que judicializaram falando que houve negligência no procedimento porque castrou 2 gatinhas, 2 filhotes, irmãs, e elas supostamente morreram no mesmo dia, castraram quinta, morreram na segunda, no mesmo horário, juntas. O corpo nunca apareceu, houve a demanda judicial, e eu dizia para a tutora assim, como é que a gente vai dizer qual foi a causa-morte? Ou como é que eu vou dizer que o organismo reagiu exatamente igual para dizer que houve a mesma negligência nas duas? Ou será que Mas houve... o que aconteceu com o corpo? Ninguém sabe. Elas dizem que enterraram, mas se a gente não tem acesso à perícia, como é que a gente vai dizer que houve realmente um erro? Entendi. Eu achei que a clínica veterinária não tivesse entregado. Não, elas levaram... Na verdade, elas só comunicaram por WhatsApp o óbito, então a gente nem soube efetivamente. E eu digo assim, a Hanna é muito exagerada, se morreu, por que a pessoa ia mentir? Eu já passei por um processo que a tutora falou que o animal morreu e por coincidência, a gente passando, ela estava passeando na rua com o animal. Então, o animal não estava morto, o animal estava muito bem, obrigada. E ela pedindo uma indenização altíssima por dano moral. Às vezes eu digo que o Papai do Céu, ele ajuda muito nessas horas, porque a gente conseguiu... Justo, né? Que maldade a gente pessoa, conseguiu né? demonstrar que não houve nenhuma falha na prestação do serviço. Mas isso querendo ou não, a minoria. A gente realmente não sabe até... O que as pessoas esperam, né? O quanto de expectativa, e essa tutora, particularmente, ela disse que elas pararam de comer as gatinhas no dia seguinte da cirurgia. E a orientação em tempo real no WhatsApp. Tira a roupinha,
você tá deixando num lugar... Eu, recentemente, castrei. Eu nunca tive gato, né? A Larissa, Sim. eu conheço a Larissa porque ela cuidou da minha Golden. Eu nunca tive gato. Maravilhosa essa E eu Golden. tive um filho que sonhou em ter gato. E aí ele pegou na rua, se atracou no gato no domingo, no dia do aniversário dele. Lá fui eu pra clínica da Shirlane no domingo pra levar o gato. E eu nunca tinha tido experiência com gato. Então a gente castrou a Soca. Ela não se mexia. Ela não se mexia, Larissa. Ela andava com a Não bundinha se assim pra mexia. baixo. E mais por causa da roupa até. E aí eu virei e falei assim, Felipe, eu vou tirar a roupa e vou olhar. Ela comeu, ela bebeu. Era roupa. Ela foi, roupa. era roupa. Era roupa. A roupa. Então, assim, você tirou a roupa? E aí a tutora, não tirei, você deixou ela no lugar, né? Não, ela tava super tranquila, assim. Então a gente não sabe, porque a gente sabe que, que depois a gente, né, na atuação a gente percebe o quanto o gato, ele fica muito mais... Ele sofre de dor, né? Muito mais do que o cachorro. Então, se você não faz uma atuação mais, ele pode sim evoluir a óbito, porque Tem que tomar cuidado com essa questão de analgesia, de infecção, né? O gato, ele para de comer muito fácil por estresse. E como tu vê, só a roupa é um estresse. Só a roupa. A Soca tava lá, bem felizinha, passeando, mas era a roupa, o negócio era a roupa, ela nem se mexia. Ela falava assim, Ela se pá, mexia. A roupa. era E a roupa. aí ela começou, eu tirei a roupa, ela começou a comer o ponto. Eles que tiraram um ponto. Aí, quando Vivendo eu na vi, pele. Abri aqui um capítulo, ó, eles que tiraram um ponto. foi verdade. Aí, quando eu vi um, ela arrancou, mas já tava bem cicatrizadinho, o outro tava por um fio, falei, Aí diz, curei. Pronto, assim, resolveu o problema. olha, ela já tirou o ponto, precisa levar? Eu falei, não precisa não, já tirou o ponto, tá tudo bem, manda uma foto, lembra? Eu falei, manda uma foto pra ver se tá tudo ótimo, bem, bem deixar o registro aqui. Mas isso acontece, tá vendo? Como os tutores eles não ajudam. Mas tem ó. tutores maravilhosos, né? E que às vezes entendem o problema. Vamos supor que a Soca tivesse a necessidade de tirar a roupa, tirou a roupa, ela arrebentou o ponto e inflamou. Uhum. Entendeu? No teu caso, tu entendeu que aquilo a gente fez por uma necessidade dela e que a gente corria o risco. Muitos tutores iam fazer o quê? Inflamou. A culpa é sua. Entendeu? Com certeza. Então, a gente absoluta. sempre tem que entender que um tutor ele pode pensar de várias maneiras e se comportar de várias maneiras para aquela mesma situação. Ser humano, Eu né? dei o exemplo do negócio da cirurgia lá, que era um coágulo. A minha tutora disse, que bom, menos um problema. A tutora dela achou um absurdo. Perfeita né? abordagem. Então, a gente sempre tem que entender que um tutor não é igual ao outro. E é por isso que a gente precisa tanto dessas orientações para saber como se comportar para evitar esse tipo de problemas, né? E às vezes, só o nosso entra e sai da sala, por exemplo, lá em São Paulo, a gente sempre fica muito imersivo, né? Então, sento na sala e fico realmente observando. A veterinária entrou, saiu. Entrou, saiu. Na quarta vez eu virei pra gente, eu falei, o que ela quer? Não, ela queria tal coisa, ela queria... Eu falei, o tutor, ele pode entender tanto que ela tá querendo ajudar, mas ele também vai entender que ela não tem segurança pro que ela tá fazendo. Exatamente. Sim. Porque ela entra, sai. Entra, Sim. sai. Aí, outra situação que eu tava apagando incêndio lá, o animal de 3 meses, tava debilitado, o quadro não justifica a razão por qual ele evoluiu a óbito, mas a tutora botou na cabeça que foi no raio-x, que aconteceu algo no raio-x que matou o cachorro dela. E era o único local da clínica que não tinha câmera e não tinha como. E a gente abre, né, vamos abrir uma sindicância interna para apurar. Não tem explicação. Ele não caiu de nenhum lugar, porque às vezes pode acontecer queda. Não teve queda, não teve nada que justificasse. Ele já estava debilitado, ele caiu e tudo. Mas a tutora insiste, eu vou denunciar vocês. Aí vai para as redes sociais, vai para o Google, que são os outros casos que a gente também vai conversar. E aí Google. vai virando uma bola de neve, literalmente. Isso é verdade. E olha que... Mas só uma dúvida, assim. É porque você está falando do caso e tal. Só para esclarecer. Quando acontece esse tipo de caso, para chegar para o médico veterinário, o tutor, primeiro que foi ou no Conselho de Medicina Veterinária, ou ele já abriu logo o processo contra esse veterinário, aí depois o veterinário recebe a intimação, aí que ele procura seu escritório. É assim? Não. Depende. Ou é o tutor que te procura? Como é que é esse negócio aí? Eu não atendo Ah? tutor, né? Sim. Eu acho que Tu não sempre faz a explicar aí. defesa do só veterinário. do É veterinário importante. e profissionais. Esclarecer aqui. Bora esclarecer. Se for cliente nosso que a gente dá suporte mensal, Sim. na hora que dá o desafio com o tutor, eu aciono. Então, eu sou acionada. E eu vou para dentro da clínica resolver. Então, tento resolver a situação para que ela não vire um processo. Então, de que forma eu consigo gerenciar esse risco para evitar uma denúncia no conselho, para evitar uma demanda judicial. Se eu não tenho contato com o tutor, normalmente ele recebe uma notificação ou do CRMV ou da Justiça
dizendo que ele precisa apresentar contestação ou apresentar defesa no conselho. Hoje em dia, a gente teve uma redução do conselho porque muitos tutores entenderam que eles não vão ganhar dinheiro indo para o conselho. Então, a gente conseguiu aí ter uma redução porque eles vão para lá com uma expectativa e quando eles percebem que eles não vão ter nenhum ganho e que eles vão ter que ir para a justiça, eles acabam não indo mais. Mas existem, sim, tutores que vão até na esfera criminal e fazem tudo o que vocês imaginam para tentar tirar para dar dor de cabeça para aquele veterinário, né? Às vezes não é nem para encontrar alguém para culpar, é para ver a pessoa sofrer, para tentar minimizar o sofrimento próprio, né? Então, é até interessante, esses dias, como você falou, a gente se conheceu porque eu atendi a sua Golden. Eu nunca vou esquecer dela, porque eu não sei se eu comentei contigo do abraço que ela me deu. A primeira vez, eu acho que eu comentei com a Shirlane. A primeira vez que eu atendi ela, eu até falei pra ti, só que o Felipe que ficou, né? Aí eu falei pra ele que ela tinha uma grande suspeita de ter doença endócrina, por causa do comportamento dela, além de pele. Aí a gente fez os exames, tudo direitinho e tava lá. Aí na primeira vez ela tava com aquele sintoma, lá quietinha, na dela, no tal. Cara, aí apliquei umas coisas pra você fazer, você fez, mudou um pouco a rotina dela. Quando eu voltei, eu acho que ela reconheceu. A tia veio... Aí depois mudou alguma coisa. Aí quando a tia retornou... Cara, quando eu abriu a porta do teu apartamento, a menina abriu, ela tava lá na sacada. Ela veio correndo assim, sabe? Tipo câmera lenta. Pulou em mim e me abraçou. Cara, eu nunca esqueço isso. Nunca esqueço. Eu sempre falo essa história para um monte de tutor. E é até interessante. Porque a gente tem experiências incríveis com os animais, né? E baseado nessa raça também, na Golden, esses dias eu atendi um cliente, eu atendo muito Spitz em Belém, e ele veio para a consulta do Spitz. Só que além de Spitz, ele tinha um Golden, ele tem um Bulldog e mais 3 gatinhos. Cuida muito bem, um tutor, digamos, de nível muito excelente de cuidados com seus animais. E ele chegou, doutora, eu vim para consulta com o meu cachorro, tal, não sei o quê. Mas, infelizmente, eu ia vir antes, não vim, porque o meu Golden tem 15 dias que faleceu. E ali, naquele momento da consulta, ele foi contar tudo o que aconteceu. Então, no pet shop, ele conseguiu captar todas as câmeras de toda a redondeza, porque a empresa dele é do lado do pet shop. E ali ele saiu desde a casa dele, pegando todas as câmeras, até chegar no local que ele banhava todo aquele dia, naquele mesmo horário. Só que quando ele chegou lá, nesse dia, eu acho que demorou, ele passou mal, não sei como, mas demoraram muito para prestar o socorro. Ele saiu, entrou na clínica, pegou o cachorro, levou para o hospital. Quando todas as câmeras pegaram da rua. E nesse meio tempo que foi, até ele chegar, piorou, o cachorro veio a óbito, em apenas um banho. Uma coisa assim, que ele mostrava o cachorro feliz entrando e o cachorro saiu morto, teoricamente. Uhum. E o que ele quer dizer? Ele está contestando por causa da omissão de socorro. Porque se eu tivesse socorrido o cachorro dele, tipo, na hora que tivesse passado mal, foi acionar ele, digamos, 2, 3 horas depois, talvez não teria acontecido. Mas o que ele quer dizer isso? Que é o que tu falaste. Ele está indo para a esfera criminal. Ele já fez todas as perícias, chamou a polícia, fez tudo. E ele falou para mim, na consulta, porque ele não quer dinheiro. Mas ele quer que as pessoas aprendam que aquele animal, entendeu? Fazia parte da família dele, que não aconteça mais com nenhum animal. E ele tá com um processo, assim, bem... Ele disse que não vai desistir mais, porque nenhuma mensagem, o pessoal... Porque ele meio que deixou de mão, mas o pessoal nem tiveram a consideração de se atentar. E quando foi, mandaram mensagem pro banho. Mensagem para vacina. Mandaram mensagem, olha, a vacina do cachorrinho está atrasado. E ele tinha morrido. É porque não foram lá no sistema colocar o óbito, né? E aí, olha um detalhe. O óbito no sistema. Aí não colocou. Aí não colocou, chegou a mensagem. Aí daí ele abriu o processo com tudo. Foi aí que ele ficou chateado. Aí que ele ficou chateado, ele disse que não vai abrir mão do processo. E o processo já está indo para a esfera. E o que ele está relatando é a demora da omissão de socorro, né? E ele saiu com o cachorro dele. E eu não sei como. Ele conseguiu todas as câmeras. Mas foram 2 horas do que o animal não foi socorrido. Exato. Amiga, ele conseguiu todas as câmeras. Uma por uma de todas as ruas. Ele mostrou tudo. Assim, e eu falei, nossa. E realmente, esses detalhes, assim, que para quem tem clínica, tem que se atentar muito. Tem que se atentar muito. Igual Às você estava vezes, falando. Às vezes eles só querem
A empatia. Às vezes eles só querem ser ouvidos. A Hannah falou É tudo. isso. Às vezes eles É só isso. querem ser ouvidos. A gente tem uma conduta lá na clínica de tipo de prestar solidariedade, né? Mandar um texto, mandar... Eu já fiz, tiveram uns pacientes que eram tão específicos, porque tem uns assim que viram da família, assim, né? Não tem jeito. Aí eu já fiz homenagem assim com um quadro de anjinho, ficou uma coisa... Eles ficam super felizes, eles só querem ver que você realmente ligou pra eles até o final, sabe? Às vezes, eu digo que o período pós-pandemia, todo treinamento eu reforço isso. O ser humano, ele voltou para os sentimentos mais básicos. Então, antes, a gente aceitava ir para uma clínica, ficar 10 horas na recepção aguardando, ser super mal atendido, mas ele era o melhor. Ele era o profissional bom. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer ser cuidado. Ai, a doutora, ela é boa, mas o cappuccino que ela me oferece lá é o diferencial, sabe? Então, não, mas lá, quando a recepção chega, o meu cachorro lambe na boca. Tem uma que fala, eu amo, porque ela deixa lamber a boca dela. Aí eu, legal. Tipo, não precisava tanto, né? Mas legal. Tudo bem, né? Mas a gente realmente não sabe o que faz aquele tutor gostar do nosso atendimento. E a gente tem tanto hoje aqui. Qual é o nosso diferencial, né? O que eu faço para ser diferente? Mas isso só serve para a empresa? Não, se eu faço atendimento a domicílio. O que é o meu diferencial? Sim. O que eu me respaldo para evitar isso? Porque situação de domicílio, você ainda é pior ainda. Porque você está no ambiente da outra pessoa. Às vezes você pode se sentir coagida enquanto profissional do que você pode, do que você não pode fazer. Você não tem ninguém lá para ser sua testemunha, ao contrário. Então, o cuidado, ele é redobrado. Não é mais fácil, não é mais simples. É ao contrário, literalmente. Então, quando a gente fala assim, tudo para mim se resume a atendimento empático e se eu tivesse no lugar daquela pessoa, né? O que eu faria? Como é que eu me sentiria? Então, por exemplo, a Melzinha faleceu, fez 1 ano agora, em agosto. E no dia que ela faleceu, eu acordei, eu falei, cara, ela não vai. Aí eu liguei pra ela, estava internada, eu liguei, falei, eu queria ver, porque eu vou passar por uma cirurgia, foi no dia que eu ia operar, eu vou passar por uma cirurgia, eu tenho certeza que quando eu acordar da anestesia, ela não vai estar mais aqui. E a moça, não, agora não é horário de visita. Não atende por telefone. Eu lhe imploro, eu soluçava, assim, eu só quero ver. Não teve jeito, assim, recepção. Aí passou um tempo, eu liguei de novo, aos prantos, outra moça atendeu. Aí ela passou para uma veterinária, aí a veterinária me ligou de vídeo. E mostrou, ela já estava cheia de fio, já repassou que ela passou mal de madrugada, estava com líquido no coração, estava com não sei o quê. E ela dizia assim, então ela tem que operar. Eu dizia assim, ela tem que operar, ela vai fazer 11 anos. Você tem que acabar com a dor desse animal. É o egoísmo do ser humano não conseguir se desprender, né? E eu dizia assim, acaba com isso. Aí ela, agora tem indicativo mesmo de eutanásia. Eu falei, só agora? O cachorro precisou... Ela sangrava pelo olho. Nossa. Eu dizia assim, o que é isso? Ela dizia, não é normal. Normal como? Pra quem? Normal pra quem isso? Então, ela deve ter tido alguma coisa neurológica. Sim. E, assim, é interessante, só que eu atuo na área, eu digo que eu não posso nem fazer nada a respeito, mas, assim, enquanto ser humano, a gente percebe o descaso, assim. A profissional que me atendeu de manhã deu um diagnóstico, que atendeu de tarde deu outro diagnóstico, a gente até chegou a te contactar. Uma disse que ela estava com metástase, a outra disse que não tinha câncer. A gente disse assim, ela tem o quê, afinal? O que ela tenta? Não, no ultrassom deu uma coisa, no outro... A gente sabe que exame de imagem vai ter avaliação, interpretação, e que a gente tem que levar em conta o caso clínico. Mas, assim, quando é para ser... Também a gente tem que parar e falar assim, não, tudo bem, eu fiz o que estava ao meu alcance. E se ela me deu tantos anos de alegria, por que eu vou escolher alguém para culpar ou vou deixar de fazer qualquer coisa? Mas isso é desafiador para o ser humano, porque a gente não quer perder. Sim. A gente não quer perder. Então, assim, até lá no dia eu falei assim, olha, eu vou te dar uma orientação. Uma orientação, faça isso. Mas não adiantou muito. Mas, assim, infelizmente é uma realidade. Então, os tutores hoje, eles têm um animal de estimação como membro da família. E cabe a gente, infelizmente, adaptar a prestação dos nossos serviços, e não o contrário. Exatamente. Né? Isso é importante. Se a gente não adapta a prestação do nosso serviço para entender, Hannah, mas para o direito o animal é uma coisa. É verdade. O animal é uma coisa. Ele é coisificado para o direito. Mas para a vida das pessoas, não. Não. Exatamente. Jamais. Então, eu não posso, enquanto advogada, virar para o dono da clínica e dizer, não, mas o animal é uma coisa, fica tranquilo. Não, Deus não é uma coisa. Então, a gente precisa ter muito
esse cuidado no atendimento, né? Verdade. Tanto detalhe. São muitos E detalhes é uma para vida. conversar aqui. E é importante. Por isso que a gente tá trazendo ela aqui. né? Pra abordar vários pontos, ó. Tem que virar uma palestra. O pessoal, não, mas o pessoal que tá assistindo pega o código, vai pegando aí. Fala, Várias orientações. Várias orientações. O que servir para cada um vai pegando e anotando. Tem uma outra situação também que a gente tem hoje em dia, né? Tem muito tutor que fica insatisfeito por algum motivo, com razão ou sem razão, não vou aqui expor isso. Mas hoje eles querem já ir direto por uma mídia social, denegrir a imagem do veterinário. Muitas das vezes eles nem têm razão. Como é que a gente deve se comportar quando acontece isso com a gente? Já teve casos assim, né? E como a gente deve se portar? Eu digo que às vezes basta um comentário para a gente ter, principalmente a nível de Belém, né, falando de Belém, né, entrando em outros critérios, o quanto um comentário pode prejudicar toda uma carreira, né? Tantos anos de estudo, Sim. de dedicação, e aí chega uma pessoa lá e escreve nas redes sociais como se você fosse a pior pessoa do mundo. Então, isso tem acontecido muito mais porque as pessoas entenderam, pelo imediatismo que a gente vive hoje, que é muito mais efetivo e eu te atinjo muito mais se eu for nas redes sociais do que se eu entrar com um processo. E vão muitas vezes no calor da emoção e não tem nem Perfeito. razão às vezes, Perfeito. né? Então, quando isso acontecer, o que eu sempre oriento? Independente da situação, o quanto foi grave ou não, a gente tem que notificar aquela pessoa para que ela retire. Então, eu sempre preparo uma notificação amigável dizendo que a gente lamenta o que aconteceu, mas que chegou ao nosso conhecimento que ele fez comentários indevidos, públicos, que podem ser entendidos como calúnia, como difamação e como violação à imagem da pessoa jurídica ou do profissional, e que isso é passível de indenização, tanto civil quanto de responsabilização criminal. E que é muito importante que ele retire essa postagem para que a gente não tome providências mais. Geralmente, 90% dos casos, a gente consegue que o tutor apague e não vá para frente. Então, assim, eu vejo muitos colegas advogados que dizem assim, não, bora entrar logo com o processo. Eu sou 100% o oposto. O que a gente puder evitar para judicializar, porque se eu consigo trazer aquele tutor de volta, ainda que ele não goste mais de mim, não vá lá mais na minha clínica, ele vai, pelo menos não vai mais ficar falando mal por aí, sabe? Porque tem até um estudo que saiu que diz que para falar bem, você fala geralmente para 3 pessoas. Para falar mal, você fala para mais de 10. Então, Isso assim, é a publicidade negativa, ela conta muito nesse momento. Então, se a gente consegue se conectar com aquele tutor, e aí é muita técnica de comunicação, neurolinguística, rapaz, vai tudo, vai tudo que vocês, vários gatilhos, é verdade. Meditação, paciência. Tudo que vocês imaginarem. Para que a gente consiga entender a dor dele, e às vezes é uma palavra, é uma frase, e a gente consegue evitar isso. Então, assim, você recebeu, soube que estão falando mal de você, você notifica primeiro. Se a notificação não deu certo, dá para entrar com uma ação judicial pedindo a retirada da publicidade irregular através de uma medida liminar, dá para ir para a esfera criminal, mas você, enquanto profissional, precisa decidir o quanto você quer se desgastar e gastar energia com esse tipo de situação. Tem situações que você sim tem que gastar, tá? Eu tive uma situação que teve mais de 20 mil compartilhamentos no Facebook na época. E foi uma dor de cabeça pra gente conseguir tanto a remoção quanto que ela parasse. Ela ia pra frente da clínica. Ela chegou a botar carro-som lá na frente pra dizer assassina, matou meu cachorro. Então, assim, situações que envolvem polícia, situações que eles quebram porta de vidro, quebram a porta da internação, quebram a recepção inteira, porque acham que deveria ser de uma forma e foi de outra. E nessas horas a gente precisa de um olhar diferenciado e de um cuidado para que você não aumente mais aquilo, você não inflame mais aquela sensação e aquele sentimento que o tutor tem.
E o nosso ímpeto é discutir, né? É. Tu não pode Não, falar sim. isso, né? E aí, quanto mais tu discute, pior tu piora. Tu deixa o caso. Acho que pior tu Não, piora. piora. Mas só que só pra desfeito desse caso aí, que ele é interessante, o que foi que aconteceu? Qual deles? Desfeito. Conta o Qual babado completo. Qual por Não, deles? favor. esse das Do carro redes sociais, som. do carro som. A gente Ah, quer do saber carro como som. foi o Ah, babado. do carro Conta som. tudo pra Não, gente. porque são várias juntas. Esse do carro som, ela começou a fazer quinzenalmente, né? Acho Sim. que ela... E aí ela começou a reunir pessoas à volta que já tiveram algum tipo de problema Um lugar. com o lugar. E quando a gente viu, era assim, encontro, café da manhã na frente da clínica. Eu falei, gente, isso tá numa situação assim que não tem mais como. E aí a gente teve que ir pra delegacia, teve que pedir o suporte. Eu quase fui agredida lá na frente, mas no final deu tudo certo. Meu Deus. Mas a Sim. gente realmente, assim, eu digo que o grande desafio, pra mim, Hannah, particularmente enquanto pessoa, é não me envolver tanto. Quando eu vejo, eu Sim. já me envolvi, eu já tô no meio da situação e já não dá mais pra voltar atrás. Então, nessa situação a gente conseguiu, ela descumpriu as medidas determinadas pela Sim. justiça, porque não tem jeito. Então, assim, ela só parou quando ela se mudou do bairro. E assim, a gente passou meses tentando e ia pra justiça, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que se eu entrar com o processo tá tudo resolvido. Mas não tá. Eu vim mais cedo de uma audiência. A pessoa mandou um áudio desaforado dizendo: eu odeio o juiz, eu odeio a audiência, eu não vou pra essa audiência. Eu falei pra juíza, olha, essa é a situação da outra parte, eu quero resolver, mas se ela não quer, quando dois não querem, né, não adianta. Um não quer, já é suficiente. Então, a gente nunca sabe o próximo. Teve um que, por conta de rede social, ele quebrou a porta da internação. E ele se machucou. Caramba. E machucou a moça que estava lá tentando, né, conter e tudo, porque tinha animais lá internados. Então é uma situação assim que você nem imagina. E aí ela se feriu enquanto funcionária, aí você já vai para a parte trabalhista preventiva da situação. Já impactou no funcionamento, porque ela teve um corte profundo na mão. E aí o próprio rapaz teve que chamar a polícia, ele teve que sair de lá. Então, assim, depois lá na delegacia ele chorava, pedia desculpa e dizia que ele só queria o animal dele de volta. Então, assim, a gente passa por situações que o emocional, ele tá à flor da pele. E se a gente não tiver um cuidado, a gente precisa, assim, parar, não, vou bem ali respirar fundo e volto, porque senão perde o controle. Mas perde mesmo. Meu pai. Você sabia que eu já tive uma veterinária que ela fazia atendimento a domicílio e que o tutor, ele prendeu ela na dispensa. Porque... Tá vendo? Olha, Larissa, que eu falei? Larissa, deixa a localização dos teus atendimentos agora com Mas eu deixo pro meu esposo, eu vou avisar pra todo mundo. Onde eu saio, a minha localização, ela tá bem... Ela disse que ela só ia liberar quando saísse o resultado do exame pra saber se ela tinha feito certo ou errado. Eu juro pra vocês. Olha, sabe o que é interessante E isso aí, que eu falaste? o que aconteceu? Ela saiu de lá e foi pra delegacia. Foi, mas... E o trauma que ela gerou? Ela ficou meses sem voltar a atender domicílio. Gente, ela ficou traumatizada, tu já tadinha. pensou? Não, Esse até povo ela tá ficar louco. presa, ainda Mas vai. como é Se que tu fizesse foi uma violência veterinário assim na nela... dispensa ainda? Na dispensa, ela foi trancada na dispensa. Gente. Meu Deus. E como é que foi pra ela sair de lá, mano? Aí saiu o resultado do exame de sangue. Não, mas ela não Exame de tinha celular pra sangue. pedir socorro, nada. Tu acha que ela ia deixar ela na dispensa com o celular? Não ia. Aí saiu o resultado do Não, exame. eu fico imaginando ela levando ela pra dispensa. Bora. Não, ela falou assim, foi alguma coisa no sentido para confirmar a marca da ração que ela estava dando pro animal. Que fica um sacão, geralmente, Sim. na dispensa. E aí ela abaixou para olhar alguma coisa dos alimentos. Meu Deus. E o celular ficou lá fora, porque estava na mesa. Ele se Então- atentou pra isso, ele percebeu que ela deixou o celular. Foi uma situação assim, aí ficou... Sorte que era um exame de sangue, que geralmente, às vezes, né, é mais Gente, rápido. tu já imaginaste? Eu ia bem em pânico. E aí, quando ele viu que estava tudo normal, ele abriu e ele disse, não, desculpa, é que... não sei o quê. Só que É que eu assim, surtei.
E aí ela, não, tudo bem, não se preocupe, desesperada. Morrendo de saiu medo de ser lá. morta lá dentro. Gente, foi uma situação assim que eu falei, cara, às vezes a gente acha que a gente já viu de tudo e a gente não viu nada. Exatamente. Meu Fiquei até preocupada agora no Deus. meu coração. Eu só vou em casa bacana. Não da larga o teu Hannah. celular, tu mete guardado Tem aqui botão dentro. de pânico, né? Não, Tem eu os só- botões de pânico. Botão de anda com pânico, botão de é pânico. isso. Eu só vou nos apartamentos bacanas, em casa bacana, das amigas da Hannah. Ninguém vai fazer isso comigo, não. A gente não tem. Mas deixa eu só... Loucura não tem rosto. É, tá? mas isso é verdade. É verdade. Não, mas sabe o que acontece? Por exemplo, eu trabalhava só em consultório. Foi depois da pandemia que meus clientes começaram a pedir muito. Eu já tinha um hall de cliente por ser dermato e pediram muito, muito mesmo para atender em domicílio, porque tinha a mãe que não podia não sei o quê e pedia para usar máscara, pedia para ir a domicílio. Eu muito resistente. Eu lembro que quando eu tava no Petland, eu tinha uma cliente que morava na esquina, no prédio da esquina. Ela não queria ir na Petland com o cachorro dela. Porque ela queria que eu fosse na casa dela pro conforto dela, entendeu? O pet era assim, andava 200 metros, mas ela não queria. Ela insistia pra ir na casa dela, mas eu não ia. Continuava, não atenda a domicílio, não atenda a domicílio de jeito nenhum. Porque eu tinha esses pensamentos. Ainda Eu mais tinha- quando a gente escuta Eu essas tinha coisas. esse tipo de pensamento. Eu falei, meu Deus, ela vai por casa da pessoa, ela me tranca, eu não sei fazer. Eu tinha meio que um pensamento assim. Só que quando eu já tinha clientes que eu conhecia bastante, e os endereços mais acessíveis, eles liberam a vaga de garagem, eu subo e tal. Aí eu fui pros primeiros, fui para mais próximo, amigos, que já eram amigos meus, que eu já frequentava as casas. Aí comecei a fazer um portfólio e virou, e acabou que todo mundo começou a me chamar. Só que sempre foi muita indicação. Cicrano, você indicava alguém, que alguém ia. Mas de vez em quando eu tinha esses pensamentos. Mas digamos que a minha localização, eu sempre fiz isso. Meu esposo teve esse cuidado. Olha, compartilhe onde você tá indo, tal. Porque o iPhone te dá essa segurança te dá essa também, segurança. né? De localização de iPhone. Então, assim... Mas isso é interessante. É de abrir os olhos. A gente Abrir tem os que tomar olhos, muito cuidado. exatamente. Porque cara não define quem a pessoa é, Tu já pensaste? né? Agora eu tô até com medo, hein? Tá doido? Não, né? Vamos continuar Ai, aqui. meu Deus. Plano de saúde. A gente sabe que está sendo agora uma realidade na medicina veterinária, né? Tem muitos questionamentos em relação a isso, né? Já tem problemas jurídicos nesse sentido para a clínica veterinária? Quais e como a gente pode se precaver dessas situações? O maior desafio hoje que a gente lida com planos de saúde é o período de carência. Ou não tem a cobertura que o tutor imagina que deveria ter. Né? Então, ele chega lá, não, mas eu tenho plano, mas eu quero ser atendido, ou ele está na carência, ou não tem a cobertura. Aí você explica, olha, essa parte aqui tem cobertura, mas essa aqui não tem. Aí já gera ali Uma insatisfação. a primeira ruptura, né? Sim. Aí depois ele diz assim, não, tudo bem, eu pago na saída. Não paga. Então, a gente tem que ter, qual é o principal cuidado de atender plano? Sempre conferir a carência. Para os nossos clientes de assessoria mensal, eu passei a fazer uns cards dizendo quais são as coberturas. Então, se um tutor entra em contato por WhatsApp pedindo para marcar pelo plano X, a gente já tem um script de mensagem que dispara. Perfeito, a nossa clínica cobre isso desse plano. Porque tem clínicas que cobrem tudo e tem clínicas que não cobrem tudo. Então, por exemplo, tem clínica que não cobre internação. Tem clínica que cobre internação, tem clínica que não cobre. Então, a gente passou a fazer isso tudo porque é informação. Quando eu me comunico bem com ele, eu consigo alinhar ali as expectativas. Então, quanto a gente puder se comunicar, a gente consegue se prevenir. Então, tem vários cards, todos os planos que a gente conhece tem o card. Olha, aqui na clínica a gente faz essa cobertura. Ah, mas eu queria tal coisa. Não, isso infelizmente não tem, mas se você quiser ser atendido, o valor é tanto. E aí o cuidado é separar o atendimento do que é particular e do que é pelo plano, deixar muito bem descrito a diferença de valores para depois eles não dizerem que está pagando 2 vezes por algo que já tinha cobertura, que isso acontece muito. Que ele acha que o plano dele é 100%. Exatamente. E, basicamente, prontuário, melhor amigo do médico veterinário. Escreva tudo no prontuário de atendimento. Então, ele fez uma parte pelo plano e uma parte fora. Faça documentar. Mas tem um termo de consentimento para isso, não precisa para isso. Tome cuidado. Eu faço um contrato. Eu, particularmente, gosto de preparar contratos de prestação de serviço
para atendimentos particulares, seja ele particular por si só ou ele misto, que tem uma parte do plano e uma parte particular. Só que o contrato ele vai regular somente a parte particular. O que é do plano de saúde é uma relação que a gente diz que é triangularizada, né? Eu tenho o plano desse lado, o tutor desse e o plano de saúde no meio. Então, eu não tenho uma relação direta com aquele tutor. Mas quando eu faço serviços fora, eu passo a ter. Então, como é que eu posso me prevenir? Como é que eu posso gerenciar esse risco e não ter tanta dor de cabeça? A importância da documentação, preenchimento do prontuário adequado, um contrato de prestação de serviço para que ele saiba o que ele está tendo, o que ele não está tendo, os cuidados que ele tem que ter com o animal, de repente, a depender do que for, ou do preparo ou do pós-procedimento. Quanto mais a gente enche de informação, literalmente, aquele tutor, as chances da gente ter problema reduzem consideravelmente. Perfeito. Perfeito. Muito Esse aí vai importante ser um essa corte. dica. Vai ser um corte. Vamos para mais um caso, Larissa. Vamos lá, Hannah. Um animal que simplesmente desapareceu durante a internação. E a tutora estava grávida de 9 meses. Foi. Isso mesmo? Isso mesmo. Conta pra gente como foi e qual o desfecho desse caso. E a dica aí para as clínicas e médicos veterinários. A dica é, pelo amor de Deus, não deixem O nada animal aberto. Dica número 1. Não deixem nada aberto. Nesse caso, particularmente, foi muito interessante porque na filmagem era possível você ver o animal, assim, parece cena de filme mesmo. Foi muito engraçado, porque o cachorro estava solto na internação, aí o enfermeiro estava evoluindo, mexendo nas prescrições, e aí ele sai por uma porta, aí o cachorro começa a pular nas baias, porque ele estava solto, e aí ele mexe no negocinho do gato, aí o gato fica assim com a patinha, né? Uhum. Aí abre, aí o gato abre, aí ele começa a andar por dentro da internação ali, aí o cachorro faz assim na porta, né? Abre uma fresta, aí o gato... Meu Deus, parece de filme mesmo. Parece filme, assim, quando eu vi a filmagem, eu falei, apaguem essa não tem câmera aqui, pelo amor de Deus. Queima essa Tava câmera, quebrada a câmera, não tinha. Mas assim, brincadeiras à parte, é cena de filme. E aí, ela pegou, subiu, foi pro telhado e não voltou mais. E aí me ligaram, Hannah, a gente tá numa situação. Meu pai. A gatinha, ela é de uma tutora e ela tá grávida de 9 meses. Eu falei, agora deu ruim. Aí eu falei, olha, vamos tentar. Aí ele falou, a gente já botou, aí a gente foi pro telhado, montou umas pra pegar, Andaimes, né? pra poder tentar pegar. A gente pegou 1 milhão de gatos, menos o gato dela. Não achamos. Todos que pegavam, esse? Esse Não, devolve. esse? Não é. Nossa. E aí o que a gente fez? A gente marcou um dia para recebê-la, explicou o ocorrido, e aí eu estava presente no dia. Eu não costumo me apresentar como advogada, porque eu acho que isso já gera um sentimento negativo na população. Eu brinco que né, todo mundo teve uma experiência ruim com algum advogado, isso é fato. Então, como é que eu faço para quebrar essa objeção e ser diferente? Então, eu nunca falo que eu sou advogada, eu digo que eu faço parte da equipe, faço parte do time da clínica tal, eu estou aqui à sua disposição para ver de que forma a gente consegue resolver. E aí, eu tento conduzir ali para tentar minimizar o sofrimento. Então, ela chorava, eu chorava junto com ela. Não que eu não sentisse, porque a gente se envolve de certo modo, né? Sim. Não é necessariamente um teatro, né? Apesar de, às vezes, a gente ter que dar uma ajustada, mas a gente explicou que a gente tem vários protocolos. Eu mostrei para ela as pastas de todo o fluxo de atendimento que a gente tem estabelecido na clínica, que foi uma fatalidade, que, assim, não tinha como ele fugir em tese, mas ele conseguiu passar por lugares que agora a gente já tomou outras medidas. E aí eu lembro que ela falou assim, mas como é que o meu filho vai nascer agora e não vai ter o gatinho? Aí eu falei, Aí fui para uma negociação, a gente fez um acordo de dano moral, porque eu sabia que não tinha como escapar. Isso gera um dano, ela estava extremamente abalada, grávida, perto de ter filho. Se ela entra em trabalho de parto, então aí... Que o negócio ia complicar. E aí, ela falou no final, ela falou assim, eu agradeço por o quanto vocês se preocuparam com a situação do meu animal. Então, assim, é o que eu sempre volto pro ponto, né? Aconteceu um problema, o que a gente pode fazer para evitar? E o que a gente pode comunicar para aquele tutor? Sim. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, isso é besteira. Diz que, deixa ela ir para a justiça. Não é isso. Não é. Não pode ser isso.
Então, a gente conseguiu fazer um acordo. O acordo e o dinheiro não ia trazer o gatinho dela de volta, a gente sabe disso. Mas foi o que a gente conseguiu fazer ali, fez uma transação, aí a gente fez um acordo escrito, porque tem veterinário que devolve dinheiro e não escreve, aí depois entram de novo. Então a gente fez um acordo escrito, explicando a situação, dando quitação, e aí deu tudo certo, e aí ela pegou outro animal e ainda leva lá. Então eu digo que bom. no final a gente conseguiu Ainda ficar com o manter, cliente, achei ótimo. a gente Desfecho conseguiu bom. manter ali, mas tudo porque a gente, o cuidado na documentação. Então, o paciente, tutor está insatisfeito, vocês querem devolver o dinheiro? Documentem a devolução desse dinheiro. É uma dica, hein? É muito Sim, importante, documentem a devolução. Só teve uma situação na minha vida que eu falei assim, não devolve o dinheiro. Não escreve, quer dizer. Porque sempre advogado diz, vamos documentar, né? Sim. CNPJ não fala, escreve, né? Exatamente. Vamos documentar. E aí me ligaram e disseram assim, Hannah, tem uma tutora com uma gatinha, castrada, grávida. Aí eu, castrada, grávida? Não entendi. Não assim, Hannah, eu vou te explicar. A tutora diz que a gata que tá aqui foi a que a gente castrou, só que ela tá grávida. Aí a primeira pergunta, é possível? Só se ficou. Hannah, não é possível. Tá. Cadê? A gente fez o registro fotográfico da imagem do animal? Não. Então a gente não tem nem como garantir que é o mesmo animal que estava ali. Mas a gente não pode falar isso pro tutor, porque ele vai dizer, você tá me chamando de mentiroso? A gente não pode gerar esse tipo de ruptura. E aí eu falei, tá, vamos ver como é que tá a cicatriz. Procura a cicatriz, porque se é castrado, tem cicatriz. É fêmea. Não acharam a cicatriz. Então tudo indicava que não era a mesma gata. Era outra gatinha. Era outra gatinha. Meu, mas é muita má fé da pessoa. Né? E aí, acontece amiga. muito. E aí, eles começaram uma confusão. Aí eles falaram assim, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode auxiliar na cesárea, porque parece que ela não estava conseguindo, e dar o suporte inicial como uma forma de minimizar o ocorrido. Só que aí me ligaram revoltados. Eles estavam revoltados. Eu falei, gente, é por isso que eu digo para vocês que só atender, às vezes, não é o suficiente. Se a gente tivesse tirado foto e botado no prontuário do gatinho, a gente ia ter condições de dizer que não era o mesmo. Mas agora, fica a nossa palavra contra a deles. Exatamente. E aí, passou um tempo, supostamente os gatinhos nasceram, e aí eles começaram a mandar mensagem que eles queriam o dinheiro de volta da cirurgia de castração anterior. E aí ele me ligou, Hannah, eu não aguento mais, eu vou devolver esse dinheiro, essa mulher tá me tirando do sério. Aí eu falei, tá, mas então tu vai fazer uma doação. Como assim, Ana, uma doação? Eu falei, não vai dizer que tu tá devolvendo dinheiro de uma castração que não teve, porque você vai estar assumindo ali uma culpa de algo que não foi. E aí ele, mas e aí? Eu falei, você vai pegar o dinheiro, vai passar para outra conta de algum amigo seu e vai passar para a mulher. E acabou, e reza pra gente não ter problema. Porque eu não tenho como fazer um acordo dizendo que você está indenizando ela por uma castração depois da gata estar grávida. Eu vou estar assumindo lá o erro. Um erro que não tem defesa, de certo tem... modo, né? Como é que eu vou... Exatamente. Como é que eu vou fazer? E aí ele falou, entendi, vou fazer isso. Aí toda vez que ele me encontra, eu sou o único cliente que fez você fazer orientação sem documentar. Eu falei, você é único. Realmente, a orientação foi pague e reze, porque não tinha como documentar nesse caso. Mas é cada um, viu? Hannah, hoje teu escritório, assim, ele compõe quantos % de atendimento a veterinário? E clínica, contando clínica, assim, médico veterinário. Do total de clientes que eu tenho? É. Uma boa pergunta. Nunca parei para contar. Vou fazer. Você acha, assim, que... Quantas porcentagens você atende esse público? Então, antes a gente tinha muito mais público voltado para a área da saúde. Mas como a advocacia ela é muito voltada para a confiança, a gente começou a ter, um cliente que é da área da saúde tem um cunhado, um sogro que tem uma empresa, que não é da área da saúde. Vocês fazem? A gente faz. Essencialmente, é muito mais difícil você atuar para a área da saúde, que é o nicho específico, do que para o geral. E aí a gente começou a ter, hoje em dia a gente tem distribuidora, a gente tem fábrica, a gente tem loja, a gente tem tudo que vocês imaginarem. Então, acabou dando uma misturada ali. Sim. Mas de clínicas veterinárias e veterinários, eu acredito que dá aí uns 30%, 40%, porque a gente também tem... A gente tem fisioterapeuta, biomédico, médico, dentista... tem uma... Vai.
é bem relevante. Tem mais um caso aqui que eu vou trazer rapidinho, a gente já tá... No horário É. já veio disso. É porque eu falo muito. Eu Mas disse não é que se isso, é porque o deixarem, eu papo- falo muito. É que o papo é bom, vai vai fluindo. Não, aí a gente tem que fazer segundos episódios de muitos convidados que vêm aqui. Entrega de prontuário para um dos tutores diante do divórcio. Como é que é isso? Conta pra gente como aconteceu essa história. Gente, isso tá se tornando mais E o comum. que o veterinário, como ele deve se portar nessa situação? Está se tornando mais comum do que antigamente, né? Quando surgiu essa dúvida para mim, era um tutor que cuidava do seu animal, eram dois shih tzus, e ele queria um relatório de atendimento dos shih tzus para usar contra a esposa no processo de divórcio, que ele queria a guarda compartilhada dos animais. E a tutora e a ex não queria dar. E aí me ligaram de lá, Hannah, a gente pode fornecer? Aí, né, a nível preventivo, a cabeça começa... Tá, a nível de Lei Geral de Proteção de Dados eu posso oferecer, o tutor tem direito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, o que eu posso fazer, o quanto isso vai prejudicar a clínica, e o outro tutor que também é cliente. Então, após uma análise, assim, apesar de não ter algo expresso, definido, o que a gente orienta é, se ele comprovadamente levou o animal várias vezes lá e tudo, ele é considerado um tutor, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele não descreve o que é requisito para ser considerado tutor. Então, quando você leva o animal lá, automaticamente você já se torna responsável por ele. E aí ele tinha o histórico de ir lá várias vezes no banho e tudo. Eu falei, podem dar, documentem a entrega do relatório, mas não opinem em nada, né? Porque às vezes confunde o relatório com laudo. Você não vai opinar em nada, você vai fazer um relatório de histórico de atendimento. Então, se ele quiser o número de consultas que veio, as vacinas que fizeram, não tem problema. Mas não ultrapassem isso. Foquem na informação, façam um recibo de entrega e informem a ele que lá tem dados sensíveis que ele precisa fazer a guarda adequada, porque ainda que seja dele, tem a dela. Exato. Que na época ela consentiu para compor o prontuário da tutora, mas que hoje ela não está mais numa situação tão, né, confortável como antigamente. E eles usam isso em processo para conseguir a guarda compartilhada do animal. Então, eu já peguei processos que dias, finais de semana alternado, igual criança. Igual criança. Literalmente. Sim, eu atendi já vários animais assim. Quem compra ração, E aí às vezes vira até aquela briga, olha, quando passa na semana na casa de um, vem sujo, não vem com o dente escovado, e ele vem magro. Então, assim, a gente lida com situações que hoje a modernidade nos traz que o direito, às vezes, não tem como necessariamente regular. Agora, se for uma situação que o tutor nunca foi na clínica, sabe que é esposo, porque é casado, mas nunca foi na clínica, e pede a cópia, eu oriento a não entregar. Se não tiver nenhum registro com o nome daquela pessoa lá, eu digo que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, considerando a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a gente, infelizmente, não pode disponibilizar, mas que se ele tiver uma autorização da pessoa registrada, a gente fornece. Nunca tivemos problema de um juiz obrigar a gente a apresentar qualquer coisa nesse sentido, porque a gente dá essa fundamentação e esse suporte. Mas hoje é uma realidade muito grande o veterinário ele ficar no meio de briga de casal. Ah, sim. Mas isso aí já aconteceu bastante. Muito mesmo. Eu já vi alguns casos. Fica no meio. Fica no meio. Meu pai amado, já basta ele não dar conta de tanto trabalho. Aí já tem problema no teu e da mulher do casal. Ai, meu pai amado. Não dá, não. Vamos lá, continuar pra gente encerrar. Essa pergunta bem aqui, estamos quase chegando ao final, mas ela é muito importante. De acordo com a sua experiência jurídica, assim, principalmente na área que a gente está abordando, que é da medicina veterinária, o que você vê de mais falho na parte dos veterinários, por parte deles, né? E que dica você dá para eles? Prontuário. Pai. A maioria dos médicos veterinários não evoluem o prontuário do animal. Quando eu digo evoluir o prontuário, não é só escrever que o animal foi atendido e foi feito vacina tal.
é você dizer a condição que ele chegou. Se aconteceu alguma situação que chamou a atenção de vocês durante o atendimento, que vocês acham importante estar descrito lá, o tutor se exaltou, percebi uma marca que pode ser indicativo de maus tratos. Isso é importantíssimo que fique registrado em prontuário, porque depois vocês atendem tantos animais que a memória de vocês não vai decorar todos os atendimentos que vocês fizeram. Então, se a gente não escreve no prontuário, a gente depois fica sem meios de prova de que aquilo foi feito, daquela orientação foi dada. Por isso a importância dos termos de consentimento para compor esse prontuário, porque o que é o prontuário? É todo o atendimento daquele animal em ordem cronológica. Então, isso inclui exame, isso inclui receita, isso inclui atendimento, anamnese, termo de consentimento. Tudo isso compõe o prontuário. Imagens, porque apesar de vocês não poderem publicar antes e depois, o conselho autoriza que vocês coletem imagens para compor o prontuário. Às vezes, para a pessoa leiga, a imagem é a melhor forma de demonstrar o atendimento diligente, o atendimento ético daquele animal. Vários processos judiciais, quando a gente consegue a evolução geralmente de ferida, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue demonstrar pelas imagens que ele saiu nessa condição e retornou muito pior. Então, assim, o quanto teve de contribuição ali naquele meio do caminho que a gente não tinha como prever ou como evitar. Então, a maior dica que eu deixo é: escrevam tudo no prontuário. E, mais que tudo, a comunicação, ela gera a prevenção. Quanto mais você souber se comunicar com o tutor, com o seu time, mais chances que você tem de atingir o sucesso com tranquilidade. Olha aí. Porque tranquilidade é muito importante hoje em dia. Perfeito. Anotem essas dicas, por favor. Ai, excelente. Vamos continuar aqui, antes da gente encerrar, vamos abrir esse momento aqui para falar um pouquinho, agradecer os nossos parceiros, né? Com que certeza. sem eles que contribuem para que tudo aconteça de forma maravilhosa aqui no nosso podcast. Eu vou começar falando da Avert, né, que é o nosso principal parceiro, uma linha veterinária de medicamentos de primeira linha, cheia de qualidade. Também vou lembrar da MSD, Saúde Animal, que está aqui com a gente, né, os nossos queridos Bravecto. Cheio de novidade. Bravectos. Amém. Além dos outros, né, das outras medicações, Otomax, Cefacure. E vou agradecer também a Royal Canin, que está sempre com a gente aqui, né, com as rações super premium, terapêuticas também. E a Drogavet, a farmácia de manipulação veterinária, que fica aquela opção para aquelas medicações que você não tem disponível na medicina veterinária, ou a apresentação que facilita a administração do seu bichinho, né? Eu que o diga com os meus pacientes felinos. Não podemos esquecer, né? A clínica Vet Life. Agora mesmo nós já vamos marcar a castração do gatinho, da Hannah. Da Anakin. Importantíssimo. Lá na Vet Life. Temos também a Tolly, que está nos vestindo aqui Os lindamente. looks maravilhosos, Looks né, maravilhosos, gente? parceria. A Tolly tá arrasando. Fica a dica, tá, pessoal? Essa semana do cliente tá aí. Tá com desconto. Vários descontos. Tá com desconto. Tem a Eli Vieira, que é nossa advogada aqui do podcast, e ela também faz essa consultoria para empresas e também que você que tá Na montando... área da saúde, né? E se você tá montando um negócio, ela tem um projeto muito legal de empreendedorismo, então ela que tá nos auxiliando a montar essas questões dos processos do podcast, porque, como você não sabe, tudo começou, diz que... Como é que Um celular e um sonho. e foi ficando sério. E hoje a gente tem que colocar tudo em protocolo, assim, também na vida veterinária. E o nosso mais novo parceiro também, a gente queria agradecer, Quem é? né? Que a gente veio toda Festa arrumar. Escova, Festa que arrasou hoje na Escova, nossa que produção, arrasou. menina. Eu saí de lá uma mordeira, não quero nem lavar o rosto mais. 24 horas. Fica comer. até domingo, dá? Não dá, não alopra. A Festa Escova tá aí, nova parceria com a gente. É maravilhoso, porque lá você não tem hora marcada, é um preço super acessível e que você sai com seu cabelo maravilhoso, olha. Eu sou suspeita, porque eu já frequentava lá, né? Eu também, toda semana. Você já foi lá, Hannah? Já, muito Ai, bom. gente, Muito não tem bom, né? mulher aqui em Belém que não frequenta Festa Escova, de verdade. É prático, né? É muito Prático, prático. não tem- às vezes é em cima da hora que tu decidiu fazer a escova, e é isso. E a gente sabe que esse tema é um tema muito interessante, Hannah, foi muito importante você ter vindo aqui, eu acho que ainda tinha muita coisa pra gente falar. A gente com certeza vai ter um episódio número 2, porque essa mulher Mais deve caso. ter tanto caso pra contar pra gente, e cada caso que ela fala, a gente, meu Deus, mas foi assim, meu Deus. E eu já quero falar uns daqui também, mas a gente vai marcar um segundo episódio, se Deus Vai quiser. Aí vamos né? fazer ao vivo, né?
Todos que a gente Eu tá acho. marcando segundo episódio vai ser ao vivo. Olha, Vai ser ao ao vivo, hein? Veterinário perguntando, mano. É muita dúvida. Vai que ele tá passando por um momento assim. Ei, dá uma dica aí, Hannah. Aconteceu com um amigo. Sempre é um assim, olha, um amigo mandou eu perguntar. E pra finalizar, né, com a nossa querida doutora Barbie Hannah. Olha, gente, uma ela é Barbie, belíssima, gente, né? ela é linda. Linda. Ela é linda. Olha, Felipe. Acertou. Felipe, se cuida, porque a mulher é linda. Então, eu gostaria... Ela é aclamada também pelos médicos veterinários. Eles adoram ela. Então, deixa um recado, assim, do coração pros médicos veterinários. Bem aqui, Hannah. Que pode Bom, estar... primeiramente, antes de mais nada, agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês. E para vocês, queridos, a comunicação, ela gera prevenção. Se comuniquem, seja verbalmente, seja a sua postura, seja escrita no prontuário. Lembrem que quanto mais informação você der ao seu tutor, a chance de você ter aquela relação sólida é muito maior. Muito É bem. isso mesmo. Fica a dica. Gente, fica a dica, anotem essas dicas valiosas aqui. E cuidado, tá? Fiquem sempre, cuidado com o prontuário, fiquem sempre atentos, conheçam os tutores de vocês e não tentem responder da mesma forma. Segurem a emoção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! Até a próxima!